Graça e paz, querido. Que Deus te abençoe rica e abundantemente por meio desta palavra de hoje. Nossa palavra de hoje está baseada no livro de Jeremias, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 10. O texto diz assim: O pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e como diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram de seus altares e dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas sob os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendestes na minha ira arderá para sempre. Maldito, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às correntes das águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o proceder, segundo o fruto das suas ações. Baseado neste texto, quero abordar um tema intitulado 3 males cometidos pelo povo de Deus em nosso tempo. 3 males que foram cometidos na época do profeta Jeremias e que hoje ainda se repete no meio do povo de Deus. E que Deus tenha misericórdia de nós para que nós possamos não cometer esses erros, mas corrigir e servir ao Senhor de verdade, como Ele estabeleceu na sua palavra. Queridos irmãos, queridos amigos, baseado, como disse nesse texto, na experiência do profeta Jeremias, que exerceu o seu ministério por cerca de 50 anos, desde o 13º ano do rei Josias até a época do cativeiro. O Senhor levantou Jeremias para exortar o seu povo do iminente mal que estaria para acontecer se caso eles não dessem ouvido à voz do Senhor. Porque coisas terríveis ocorreram alguns anos antes do rei Josias, especialmente pelo seu avô, o rei Manassés. Rei Manassés fez coisas, aceitou princípios e valores no seu reino que nenhum rei no passado havia cometido antes dele. Ele se tornou agoreiro, necromante, feiticeiro, consultava os mortos e adotou toda espécie de idolatria que havia nas nações pagãs no seu entorno e aquelas a qual ele havido feito acordos políticos. Ele não apenas aderiu ao comércio, mas também aderiu à religião e os deuses dessas nações, chegando ao ponto de as Escrituras dizer que o rei Manassés, ele sacrificou os seus filhos, alguns de seus filhos, aos deuses dessas nações, coisas terríveis e absurdas, imagináveis, que para o povo de Deus, Israel na época. Também
Esse rei, a Escritura diz que ele construiu altares para os deuses em todos os lugares de Jerusalém, nos montes e na cidade. E ele levantou altares, construiu postes ídolos, construiu ídolos, e ao ponto de ele afrontar aquilo que Deus havia dito para o rei Salomão na construção do templo, que quando o templo foi consagrado a Deus, o Senhor disse que ali o seu nome habitaria para todo sempre, e que o templo seria um lugar de culto, um lugar de adoração, um lugar de sacrifício ao Senhor Deus eterno, ao Deus de Israel. E o rei Manassés então colocou ídolos para dentro do templo, para que o povo, em vez de adorar a Deus, o povo cultuar ao Senhor Deus de Israel, o povo então adorasse, cultuasse, prestasse homenagem, prestasse honras, prestasse sacrifícios ao Deus das nações pagãs. E isso trouxe sérias consequências para o povo, e o cativeiro que estaria logo aí, há alguns anos na frente, que iria acontecer cerca de 50 anos depois do início do governo do rei Josias. Então, meus queridos irmãos, com base nessa palavra e com base nesse texto, tirei 3 meditações para a gente refletir hoje, nesse momento, que 3 erros que eles cometeram e 3 erros que ainda eu percebo que a igreja do Senhor, o povo de Deus, aqueles que se dizem povo de Deus, aqueles que se dizem cristãos, cometem e não honram a Deus e não glorificam a Deus. E é necessário fazer uma correção para que o nome de Deus seja glorificado na vida daqueles que se chamam pelo seu nome. Primeiro erro que eu vejo aqui, eu vejo no versículo 1 e 2, que o povo, eles abandonaram completamente a palavra de Deus. Povo de Deus, na época dos reis de Israel, de Judá, até o rei Josias, que foi um rei piedoso, que ele lutou e tentou trazer o culto, a adoração de volta para o templo. Mas o coração do povo não estava mais no Deus de Israel. O coração do povo estava completamente longe. Eles abandonaram completamente a palavra de Deus. Eles esqueceram dos mandamentos. O primeiro mandamento e o segundo mandamento diziam isso da lei de Moisés. O primeiro mandamento dizia, quando o Senhor disse, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele disse, não farás para ti imagem de escultura. Não terás outros deuses diante de mim. O Senhor disse para eles, olha, vocês não façam imagem de escultura, nem semelhança alguma nos céus, na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Em semelhança alguma. Não adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço até 1000 gerações, e exerço misericórdia até 1000 gerações na vida daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Eles esqueceram disso. Eles esqueceram das promessas. E o coração deles estava preso nos ídolos das nações pagãs. Quando eles construíam a cultura da época dos povos pagãos, quando eles construíam um altar a um deus, a um ídolo, eles, com um ponteiro de diamante, com um ponteiro agudo, como diz Jeremias aqui, eles então marcavam, eles escreviam na ponta do altar, na frente do altar, para todo mundo ver e todo mundo saber. Ele escreveu o nome daquele Deus, daquele ídolo. E aquela geração em Israel sabia o nome de todos os ídolos dos altares, o nome deles e a maneira de cultuar a eles.
E não apenas eles, mas também seus filhos. Seus filhos que em Deuteronômio, quando Moisés ele repete a lei para a geração, a nova geração dos filhos daqueles que saíram do cativeiro do Egito. Em Deuteronômio 6, versículo 4 a 7, ele disse: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás nos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na mão e te serão por frontal entre teus olhos, e escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Aquilo que era para ser feito. A palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor, ser escrita nas tábuas do coração dos filhos do povo de Israel, daquela geração. Eles não fizeram, porque eles não podiam fazer isso, porque o coração deles não era verdadeiro para com Deus, porque eles não conheciam mais Deus, sabiam muito pouco de Deus. E por isso, seus filhos também estavam abandonando completamente a palavra de Deus. O pecado de Judá foi a idolatria. O pecado que perturbou aquela geração foi eles terem abraçado a cultura idólatra das nações pagãs. Pecado que levou a nação à derrota, à humilhação e se afastarem do Deus de Israel. Meus queridos, muitos na nossa geração também têm abandonado a palavra de Deus. Muitas famílias fracassadas, muitos pais fracassados, pais que não conhecem mais a palavra de Deus, pais que não memorizam o versículo da palavra de Deus, que não estudam mais a palavra de Deus, que não reúne a sua família para ensinar os seus filhos a palavra de Deus. De maneira que seus filhos, hoje tem muitos que sabem mais de horóscopo do que de Bíblia, sabem mais das redes sociais do que da palavra de Deus, sabem mais de jogos do que da palavra de Deus. Porque o coração, porque a palavra de Deus não está afincada no coração dessa geração, e a nova geração está prestes a se perder. Se nós não tirarmos os deuses que nos prendem, a de buscar a face do nosso Deus com intensidade, com desejo de conhecê-lo, para vivermos e ensinar aos nossos filhos a palavra de Deus. Meu irmão, se tem um pecado que te perturba hoje, se teu pecado pode não ser a idolatria de ídolos, mas pode ser outra idolatria, outra coisa que te perturba, que te humilha, que está te afastando de Deus, da comunhão com o Senhor, da palavra do Senhor, do culto, da adoração. O teu corpo quer ser o culto a Deus, por ser o santuário de Deus. Você está usando o seu corpo para outras coisas. Volta para Deus hoje. Arranca esse pecado do teu coração. E volta para o Senhor. E volta para a sua palavra. Segunda coisa que... Segundo mal que eles estavam cometendo, que estava afastando eles do Senhor, eu vejo nesse texto, é que eles não estavam tendo nenhuma ou pouca relação de dependência de Deus. Eles não estavam tendo quase nada de dependência de Deus. Versículo 5 e 6 diz isso. Versículo 5 diz que assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no Senhor, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Isso quer dizer que eles não dependiam mais de Deus. Quem se aparta de Deus, que aparta o seu coração de Deus, quem deixa Deus de lado,
deixa de confiar nele. E a palavra diz que quem deixa de confiar no Senhor se torna um homem maldito. Na época do profeta Jeremias, aqui no contexto, é que os reis, como Manassés e outros, faziam alianças com as nações ao redor. E dentro dessa aliança, a proteção contra as guerras. Se acontecesse uma guerra, naquela aliança, um povo, uma nação viria a socorrer a outra. Os reis de Israel deixaram de confiar no Senhor para confiar nas alianças com os outros reis. Como, por exemplo, na época, nesse momento, era o Egito que era forte, a Síria que era forte. A aliança do Israel do Norte com o Egito não salvou eles de serem levados para o cativeiro, para a Síria, para o Império Assírio. Porque o homem que não confia no Senhor, que confia no outro homem, que confia em alianças com outro homem, alianças políticas, em governos ou qualquer outra situação, a Bíblia diz que ele se torna maldito. Ele não tem a bênção do Senhor. O texto está dizendo aqui que há uma maldição para aqueles que têm pouca ou nenhuma dependência de Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nossa vida. A nossa inteligência não nos faz ser abençoados. Não é a nossa inteligência. Não é a nossa experiência. Nenhum poder que nós podemos ter, econômico ou qualquer outro tipo de poder. Não são nossas realizações. Nem tampouco a ciência, seja qual for ela. Nem mesmo a nossa religiosidade pode substituir Deus em nossas vidas. Não te engane. Não basta a gente dizer: sou cristão, sou batizado, frequento uma igreja, congrego uma igreja, ou sou membro de uma determinada igreja. Se vangloriar pelo nome da sua igreja ou da sua religião. Não basta. Se Deus não é o centro da nossa vida, se nós não dependemos dele, queridos, de Deus nós devemos depender. Coloque seu coração nele, confie unicamente nele, em Jesus, porque ele tem bênçãos para nós. Feliz o homem que confia no Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. Ele tem bênção para aquele que confia nele. Confie nele, meu irmão. Confiemos nele de todo o nosso coração. Coloquemos nele a nossa esperança. Porque ele tem bênçãos para nós. Ele tem um lugar seguro para nós. Ele tem refrigério para a nossa alma no tempo da angústia. Quando vem o calor ou o frio, quando vem a seca ou a enchente, na bonança ou na tempestade, na dor ou na enfermidade, ele está conosco. Ele é a nossa segurança. E aquele que confia nele não tem receio de nada, não tem medo de nada, não se perturba com nenhuma situação da vida, porque tem suas raízes aprofundadas no Senhor. Terceiro male que eu vejo na geração de Jeremias e de hoje, que aquela geração e essa tem dificuldade de conhecer a si mesmo. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O homem tem dificuldade de conhecer e aceitar a si mesmo quem ele é.
Nós temos uma lei dentro de nós muito grave. E Jeremias viu essa gravidade no povo, que ele disse que estava fincado no coração deles. A quem o Senhor chama de um coração enganoso. Nós temos um coração. Na época do profeta Jeremias, se pensava que o coração fosse o centro das vontades, da vontade, das emoções, dos sentimentos, do pensamento. E o coração na Bíblia é isso aí e muito mais. O coração é o centro da nossa vida. Na verdade, nós somos quem o nosso coração é. Não nos espanta de ver os males dessa geração, as maldades do nosso coração dessa geração, dos homens dessa geração. Porque o coração do homem, a Escritura diz aqui que ele é enganoso. A Escritura diz que o nosso coração, ele é desesperadamente corrupto. Ele corre desesperado para o mal. O coração do homem tem um prazer com o mal, de praticar o mal e de fazer o mal para o próximo. Esse é o coração do homem. Um coração pecaminoso. Um coração que foi adulterado do coração que Deus deu a Adão no Jardim do Éden. Aquele era o coração original do homem. É o coração que tem prazer na lei de Deus. Não é aquele coração que se afasta, a primeira coisa que eu falei, de Deus. E não tem mais prazer na palavra do Senhor, não tem mais prazer na lei de Deus, para meditar de dia e de noite. Esse é o coração original de Deus. E Deus quer te dar de volta esse coração. O coração original de Deus é aquele que Deus quer que o homem aprenda a depender dele. E não depender do nosso coração. E não depender de nós. Achando que o homem tem a solução para os seus problemas. Não tem, porque o nosso coração é enganoso. O nosso coração, ele é rápido para o mal. Somos nós assim. Isso é Bíblia, isso não tem filosofia, isso não tem ciência, é palavra de Deus. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só tem um que conhece. Que ele diz: eu conheço. Porque Deus conhece o teu e o meu coração. É que humildemente nós devemos dizer todos os dias: eu preciso de Deus. Eu preciso do Pai, eu preciso do Filho, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso do Deus Trino todos os dias da minha vida. Para que o meu coração não seja fisgado para o mal, para a prática do mal. Eu, Senhor, eu conheço o coração de vocês. Deus conhece, querido, o nosso coração. Ele sabe o que passa pelo teu coração. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. Somente ele sabe e mais ninguém. Por isso, os pecados que eles cometeram e nós cometemos, 3 males que eles cometiam: ter abandonado deliberadamente a palavra de Deus, nenhuma ou pouca dependência de Deus, dificuldade de conhecer e aceitar
quem somos diante de Deus. Muitas vezes, nós ouvimos com prazer o que a ciência diz quem nós somos, o que a filosofia diz quem nós somos. Mas quando nós ouvimos quem a palavra de Deus diz quem nós somos, nós não aceitamos, nós rejeitamos. Mas é isto que a palavra de Deus diz para você e para mim hoje, querido. Aceite isso. Volte para Deus, meu querido. Busque a Ele por meio da sua palavra. Confie e dependa de Deus. Somos corruptos, somos pecadores por natureza, temos um coração mau. Mas Jesus Cristo foi aquele que veio para nos dar o coração original que Deus havia planejado para nós lá no Éden. Um coração que, em vez de ídolos, só Ele, para só Ele servi-lo e só Ele adorá-lo. Um coração em vez de querer, um coração em vez de querer depender de nós, mas depender única e exclusivamente dEle. E um coração que aceita que nós somos e dizer: eu preciso de Jesus. Por isso, confio nele, coloco a minha esperança nele todos os dias. E dizer como o salmista, quando ele disse: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor, não com ídolo no meu coração, não dependendo de mim, não achando que eu tenho algo especial para Deus. Não. Mas para adorar somente a Ele, para confiar nele e para depender exclusivamente dele. Que Deus te abençoe e que Deus te dê grandes vitórias, muitas bênçãos por confiar nele como seu Deus e em Jesus como seu Salvador. Deus te abençoe.